De finas e poderosas, eu ia gravar um vídeo, ia publicar stories, mas resolvi abrir essa live aqui para desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês, né? A gente avançou muito, teve conquistas, mas infelizmente parece que a gente está regredindo, né? Que a gente ainda precisa evoluir muito para de fato ter o que comemorar, né? Então, vendo algumas notícias e números aqui hoje, lendo muita coisa a respeito, eu achei, né, que valia a pena compartilhar com vocês, porque acredito que a gente está num ponto que ou realmente a gente, né, começa a falar, a tratar disso da forma que deve ser, inclusive com os homens se engajando, ou realmente eu não sei onde isso vai parar, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas informações, depois vou deixar, né, esse vídeo salvo lá no canal do YouTube e com certeza a gente vai aqui continuar, né, debatendo, fazendo lives, trazendo convidados ao longo desse ano para seguir falando de empoderamento feminino, desconstruir aí alguns conceitos, né, errados, porque infelizmente, né, a nossa sociedade que deveria já ensinar muita coisa desde a escola, né, para as meninas, a gente sabe que a gente vive, né, no mundo, num país machista, né, com uma cultura machista, e isso não se diz respeito, né, nem exclusivamente ao Brasil, né, então é um problema aí mundial e, enfim, em tempos de guerra e quando os direitos são aí, como se diz, negociados, né, e que a gente até corre o risco de perder, eu acho que mais do que nunca, né, a gente deve abordar esse assunto. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2025 o Brasil registrou cerca de 1.518 feminicídios, maior número já registrado desde que o crime foi tipificado. É a informação da Agência Brasil. Isso significa aproximadamente 4 mulheres assassinadas por dia, né? Apenas por serem mulheres. E desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015, mais de 13 mil mulheres foram mortas no país, né? E onde ocorrem os crimes, o que é o mais bizarro, digamos, que cerca de 64% das vítimas são assassinadas dentro da própria casa. Então, quem comete os crimes, 63% são mortas pelo parceiro atual e 21% são mortas por ex-parceiros, né? Então, essa semana eu vi uma notícia em Blumenau de homem invadindo a casa para agredir a mulher e amarrar o filho. Teve esse caso recente, né, do Rio de Janeiro, estarrecedor, e todo dia se a gente abre, né, um noticiário, é uma notícia pior do que a outra. A violência geral contra mulheres, ela atinge 37,45% das mulheres brasileiras. Então imagina, quase 40% já sofreu ou sofreram algum tipo de violência no último ano, a gente está falando, né? E a gente sempre tem que lembrar que violência nem sempre é só agressão física, né? Tem a patrimonial, que é ali deixar a mulher, né, sem condição, regular o dinheiro, tomar o dinheiro da mulher em pleno 2026. Tem pessoas que ainda recebem um salário e entregam para o marido. Tem a psicológica, então, enfim, uma série de violências, né? E quando a gente fala disso, geralmente as pessoas atrelam só a violência física. No mundo, uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos por parceiro ou familiar, né? Então, gente, assim, é assustador. E claro, a gente sabe que tem países, né, que também ainda tem cultura, por exemplo, casamento infantil e alguns absurdos aí, né, como no Irã, que a gente está vendo todos esses acontecimentos agora, onde as mulheres, né, não podem nem andar livremente na rua.
Então, só que, né, a gente pensa assim, que é só lá longe, isso não me atinge. Agora, quantas de nós, né, tipo, já fui assediada no trabalho, já recebi proposta indecente, comentário que na época não tinha nenhum conhecimento, e aí a gente é educada a pensar, é brincadeira, né, releva. Não é brincadeira, é muito sério. E às vezes lá na frente é que a gente percebe o impacto do quanto aquilo de silenciar, né, a nossa voz, de guardar, de deixar quieto para não causar problema, o incômodo, né, acontece. Até uma pessoa me perguntou essa semana, né, nossa, mas tô indignada com tanta coisa que tá acontecendo, a gente devia fazer uma manifestação, como que as mulheres aceitam isso? Aí eu até me deparei essa semana também, eu vou pôr num shorts do canal, com um vídeo da Luísa Brunet contando da época, né, em que ela sofreu agressão do ex-marido. Aí eu disse, se ela, em Nova York, uma mulher instruída, bonita, casada com uma pessoa de excelente condição financeira, pensou se ia denunciar, foi desacreditada, ela disse que pela própria mãe, porque a mãe dela sofreu, avó, enfim, já era, né, cultura familiar ali. Até ela ter coragem de quebrar esse ciclo, eu disse, imagina mulher que depende da mesada do marido, ou é ameaçada, né, que o marido manda e desmanda ali na própria vida. Então, gente, não tô falando, né, no sentido de, não vai respeitar o teu marido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu tô dizendo de gente que tem que pedir permissão até para ir num salão de cabeleireiro porque o marido aprova ou desaprova frequentar aquele recinto, mas tem coisa mais de 1950 que isso não sei dizer. Mas tem, né? Então, eu disse, quantas aguentam, né? Abusos dentro de casa, marido que bebe, marido que trai, marido que não sei o quê, porque não tem para onde ir, daí entra a violência patrimonial, porque daí às vezes largou o estudo, parou de trabalhar por causa do casamento e hoje está presa naquela relação, não conta com o apoio de ninguém, não tem rede de apoio. Enfim, né, são N situações, N cenários no nosso país que é muito diverso, muito amplo, mas que realmente, assim, não sei, né, se os homens não se engajarem nessa causa, graças a Deus hoje eu vejo, assim, que essa nova geração já tá mais consciente em relação, né, a respeito e tudo mais, porém, tem uma outra parcela, um outro grupo que parece que está cada vez mais violento, né? É cada vez mais instigado, influenciado a tratar a mulher como objeto mesmo, né? A gente viu aí também agora o caso do banqueiro, né? Não quero nem falar aqui muito para o YouTube ou nenhuma rede me bloquear ou barrar o vídeo depois, mas assim, gente, né? Enquanto o cara dava aí um dos maiores golpes da República, administrava ali não sei quantas mulheres e relacionamentos, né? Até usando termos pejorativos. Mulheres eram contratadas, né, para atender empresários, banqueiros em reuniões, e aí, né, não vamos entrar no mérito se eram ou não profissionais do sexo, mas também compartilhei aqui um vídeo de um comentário da Folha de São Paulo, que, sim, a gente precisa ir muito além da investigação financeira nesse caso, né? Eram mulheres estrangeiras, eram menores de idade, né? Como que estavam ali inseridas nessa situação, porque daí envolve até, né, crimes internacionais. Essa semana, dia 6 de março, se não me engano, até dia 5, inclusive, isso. O governo federal informou que prendeu mais de 5.000 pessoas em 2 operações voltadas ao combate da violência contra mulheres e meninas, né? Isso falando de Brasil. Uma delas, batizada de Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça, mobilizou policiais civis e militares e aconteceu entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março e resultou em 3.199 prisões em flagrante.
Imagina, só em flagrante. E outras 1.737 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas protetivas de urgência também foram detidas, né? Então, realmente é um cenário, assim, assustador. Temos o que comemorar muito? Não, mas graças a Deus a gente também tem notícias boas, né? Em contrapartida, o governo, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Então, o anúncio foi feito pela ministra Luciana Santos durante uma cerimônia do segundo Prêmio de Mulheres e Ciência na quinta-feira. E essa política ela foi construída ao longo de 3 anos, né? E tem como objetivo consolidar a equidade de gênero, raça, classe e diversidade como eixo estruturante das políticas de maneira transversal e permanente. Foi lançada em março, com alusão ao mês da mulher, né? Então, num país que não garante a dignidade da população feminina, é um país que limita o seu próprio futuro, né? Então, pelo menos essa iniciativa na educação, né, para incentivar as mulheres, né, a ingressarem nessa área tão importante, pelo menos tem essa boa notícia. E também fazendo uma retrospectiva aqui, o governo federal tinha lançado, né, um amplo pacote de políticas públicas de 2024 a 2026, focado no combate à violência, né, como essa ação ali que eu comentei antes. Então, é focado também na autonomia econômica e saúde das mulheres. Foi um pacote de 2,5 bilhões de reais, que inclui auxílio aluguel para vítimas de violência e teleatendimento, por exemplo, de saúde mental, né? Porque, assim, claro que tem toda a questão da violência e tal, mas, gente, sinceramente, assim, eu acho que a pior coisa é a pessoa, assim, nunca se recupera, né, de um abuso, de uma situação assim. Então, se tiver possibilidade de um tratamento de saúde mental, é o básico, né, numa civilização decente. Mas, né, sabendo ali que a dor, aquilo nunca vai ser esquecido, nunca vai passar, pelo menos, digamos que tem esse acolhimento, né, quem não tem condição. Então, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ele articula 11 ministérios com ações focadas na mudança cultural, que é o que eu comentei antes, intervenção precoce, auxílio aluguel, destinado a mulheres com medida protetiva em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte financeiro para a reconstrução da vida. Também já tive amiga que comentou assim, mas a pessoa tá nessa situação porque quer. Gente, eu já fui voluntária, né, do Corações de Algodão Doce, já participei do evento Voz e Elas, e assim, só ouvindo as histórias, só conhecendo para ter noção, nem noção, né, ter ali um 10% do que não é simples assim, porque envolve tudo isso que eu falei para vocês, né, às vezes dependência financeira, falta de apoio, de uma rede de apoio, família, amigos, alguém para auxiliar, né? Tem casos que, infelizmente, a pessoa tem que mudar de cidade, mudar de estado, porque é ameaçada. Então, não é simples, né? Precisa, é realmente necessário, porque, infelizmente, eu vi antes um vídeo no Terra chocante, num condomínio fechado, que a gente imagina que são pessoas instruídas, de poder aquisitivo alto, um cara assediando ali uma adolescente que estava no mercadinho, né, aqueles mercados internos de condomínio, a menina de 14 anos pegando ali os produtos na prateleira, e o cara vindo atrás dela, encostar. E a câmera pegou, né, graças a Deus. Agora, se num local com câmera, e como eu falei, né, poder aquisitivo alto, uma pessoa de 48 anos, um homem que parecia, assim, instruído, provavelmente ou é empresário ou funcionário, tem ali uma vida ok, faz isso na frente de uma câmera. O que as mulheres não passam por aí todos os dias em transporte público, na rua e tudo mais, né? Eu, basicamente, à noite, tipo assim, antigamente, né, vamos dizer, 15, 20 anos atrás, saía tranquila, né? Bem desligada. Hoje, isso que eu moro numa região muito tranquila,
eu já não me sinto mais à vontade, né? Porque realmente parece assim que as pessoas perderam a total noção. Também tem monitoramento, né? Uso de tecnologia e parcerias para proteger mulheres, incluindo projetos em nível estadual, como no Rio Grande do Sul. Saúde da mulher, né? No SUS, que sempre defenderei, acho maravilhoso. Claro que tem estados e estados com atendimento melhor ou pior, que oferece, como eu falei, o teleatendimento psicológico. Então, tem a expansão nacional para atender mulheres em situação de violência, disponível via SUS digital. Tem também um pacote de saúde materna, que foi um investimento em maternidades e centros de parto, e vacinação e prevenção, prorrogação da vacina HPV e ampliação de exames de DNA HPV. E além disso, esse pacote também atende, né? Tem autonomia e direitos, programa de dignidade menstrual. Então, tem distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda, estudantes da rede pública ou em situação de rua. Incentivo ao empreendedorismo e habitação. Então, crédito facilitado para mulheres e prioridade no Minha Casa Minha Vida, deixando o contrato no nome da mulher, né? Porque foi o que eu comentei aqui, às vezes, dependendo da situação, se mora ali com o agressor, não tem nem para onde ir, né? Igualdade salarial, leis focadas na equivalência salarial entre homens e mulheres, que deveria ser o mínimo, mas a gente sabe que não é assim que funciona, tem todo o preconceito em contratar mães, tem filho, né? Enfim. E apoio a grupos específicos também, né? Como mulheres indígenas. Então, isso aí são alguns pontos positivos, né? Dizendo que sim, algo está sendo feito. Mas é aquilo, né, gente? Não é o governo que tem que fazer, não é tudo. Depende dos políticos. Se a sociedade, se a população não se conscientiza, se os homens não apoiam, se as mulheres não tomam a frente, sabe? Não precisa fazer nenhuma grande revolução, como a gente já teve que fazer lá atrás. Mas é simplesmente, né, apoiar, incentivar. Ah, tua amiga tem um negócio, compra dela, consome dela, né? Então, toda forma de poder apoiar ou incentivar uma mulher é uma rede, né? É o que eu faço aqui no canal. Sempre falei, se eu puder ajudar uma pessoa com informação, dar vida, incentivar, vai lá, grava um vídeo, abre um canal, pra mim é missão cumprida. Né? Mas infelizmente a gente sabe também que as mulheres foram educadas a concorrer, competir entre si, porque fulana é mais bonita, porque não sei o quê, porque olha torto já o que foi, não foi com a minha cara. Então assim, é um trabalho grande, mas convido vocês aí a se unirem, a repensarem, né, tudo isso, também educarem, né, as mães, tanto meninas quanto meninos, né, para tratar isso com a seriedade que merece e já educar, né, para o nosso futuro aí ter notícias melhores e mudar esse quadro aí que realmente é assustador. Então, deixo aqui um feliz 8 de março, né, mesmo que a gente não tenha muito o que comemorar e o nosso dia ser todos os dias, mas que hoje a gente, né, aproveite aí para cuidar da saúde, descansar um pouco e pensar, né, como que a gente quer ser mulher aí nesse 2026 e contribuir aí deixando boas marcas, né, nesse mundo. Então aproveitem o domingo e até a próxima. Tchau, tchau.